Bom, seguindo então a continuação da nossa entrevista, hoje é dia 30 de maio de 2022. Esta é uma entrevista concedida por Tipa, estudante de medicina da URGS, da etnia Baré, para as pesquisadoras Alicia Quinones e Manuela Pavone, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade como atividade da disciplina do PPG em História, chamada História Oral, Desafios no Tempo Presente. Então, só para retomar, você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Tipo, Sim. tá, já. Então, agora a gente vai retomar algumas perguntas que ficaram da outra entrevista, né? Uhum. Como, por exemplo, a questão das perdas, né? Que outras perdas a pandemia trouxe para você? Que experiência você acha que a pandemia lhe impediu de viver? Né? Que planos foram frustrados nesse sentido, assim, na questão de perdas, por exemplo. Uhum. Uma das coisas que eu citei antes foi a questão da coletividade, sabe, de partilha. Então, nas comunidades isso foi bem foi bem difícil porque o convívio ele não é isolado, sabe? Ele é compartilhado com os mais velhos, entre as crianças. Tanto que um ponto assim que sempre a gente coloca na universidade é a questão da inclusão, sabe? De colocar cada um na sua caixinha, sabe? Tipo idoso, adulto, tem asilo. Pra gente isso, sabe? A gente não tem conexo isso pra nossa tradição, sabe? Porque a gente entende que não tem como separar a criança, sabe? De um convívio, sabe? A gente não consegue, assim, separar coisas por caixinha, ou faixa etária, ou então se tem, se tem alguma doença, sabe? Isso é partilhado, é um convívio, assim, com todas, sabe? Se tem uma pessoa, se tem uma, vou dar o exemplo de uma criança. Se tem uma criança, não é obrigação da mãe, sabe? Claro que é dela e do pai, né, da família, mas a gente entende que é um cuidado, assim, uma responsabilidade que a comunidade também, sabe, se responsabiliza por aquela criança. E na sociedade a gente vê que a mulher, quando ela tem um filho, né, se restringe só a ela os cuidados da criança, sabe, só ela a responsabilidade. A gente não tem nenhuma política, assim, que ampare as mulheres para estudar, para trabalhar, sabe? Então isso para a gente foi muito difícil, essa separação, sabe? De não poder viajar, de não poder estar partilhando as vivências. Isso também adoeceu muito a gente. Eu acho que, assim, várias outras também, sabe? Mas essa, eu acredito que foi um fator, assim, mais relevante, sabe? Porque a gente a gente não teve que se reinventar, digamos assim, sabe? Como sempre a gente costuma estar se reinventando, somente na área urbana. Acho que é isso. Certo. E sobre as vacinas, como foi essa experiência para ti, para tua família, para tua comunidade? Vocês tomaram todas as doses? Pretendem continuar se vacinando? Como é que foi? Os povos indígenas foram os primeiros, né? Tiveram prioridade quando a vacina chegou. Como é que foi a chegada da vacina para vocês? Na minha comunidade, ela foi bem aceita, sabe? Os meus pais, assim, eles tomaram a primeira, a segunda, e inclusive eu de reforço. E eu também. E quando liberaram para as crianças, também os neném tomaram a primeira dose, só está pendente a segunda, porque eles pegaram a Covid e daí não puderam fazer a segunda, né? Tem até que levar eles para fazer a segunda dose. Ele foi bem aceito, só que a gente
teve aquela questão, sabe? Eu, eu não sou contra nenhuma religião, sabe? Eu respeito todas e quais eu tive essa oportunidade de conhecer, eu conheci. Só que a questão da religião é uma situação assim delicada de se tratar, sabe? Porque é uma crença, sabe? Que, que vai, se insere dentro das comunidades e muda totalmente, sabe? A rotina muda tudo, sabe? Baseado naquela crença que, porque são várias religiões, né? Então, isso tem uma grande influência nas comunidades. E se falando principalmente as religiões evangélicas, né? Tinha umas que os líderes religiosos eram anti-vacinas, sabe? Então aconteceu em várias aldeias assim de ter essa resistência, sabe? Da vacina, sabe? E isso é muito triste, né? Porque a gente viu que por conta disso houve muitas complicações e perdas, sabe, desnecessárias por conta do negacionismo. Então isso é uma situação assim bem séria que acontece não só na pandemia, mas na pandemia a gente viu que isso ficou mais gritante, sabe? Mas o poder que assim essas religiões têm quando elas adentram dentro da comunidade, sabe? E, e acaba influenciando tudo na questão da cultura, não só da questão da adesão à vacina, sabe? Mas outras situações que a gente vai se perdendo, sabe? Não, não se perdendo, mas a gente vai se reinventando, mas tem muitos que realmente abandonam, porque o líder falou que não pode, que é pecado, que é isso, que é aquilo. Então é uma questão assim bem delicada, sabe? Porque infelizmente a gente viveu isso, né? No Brasil todo, essa questão do negacionismo. É um dos fatores assim que a gente teve um número absurdo, sabe, de mortes, né? Então, assim, não foi diferente nas comunidades, sabe, já pela precariedade que tem do acesso, sabe, à saúde, sabe, a questão das vacinas foi muito, questão de logística, assim, sabe, foi muito complicada para chegar nas comunidades. E quando chegou, né, em algumas comunidades aconteceu essa situação, sabe, da comunidade não ser contra a vacina. Mas, assim, a gente vem conversando com os familiares, vem incentivando, sabe, explicando para eles que a vacina é segura, sabe, e salva, né, muitas vidas. Então é muito comum uma pessoa assim chegar, né, da comunidade perguntar se realmente a vacina é eficaz, infelizmente. Seguindo então essa questão da vacina e do uso da máscara, como é que foi essa experiência de começar a usar máscara, né? Por causa da contaminação, e o que que você pensa sobre a flexibilização do uso da máscara, que agora é mais recorrente, né? No momento que a gente está conversando. E como foi esse processo para você e para as pessoas perto de você também? Assim, uma prática totalmente, assim, diferente, nunca vivenciada, sabe, assim. Eu acredito, assim, até pela sociedade em geral, né, se, tipo, a gente não pegou uma pandemia assim, né, aí, então a gente teve que utilizar, e a questão maior não foi foi nem assim a questão de usar a máscara, mas sim de ter acessibilidade, sabe, desses materiais, assim, sabe, chegando na comunidade. Então, foi formada uma rede dentro da comunidade mesmo, assim. Pessoas que costuravam foram confeccionando as máscaras, teve mobilização para pedir doação de máscara e ia distribuindo nas comunidades, sabe? E aos poucos, assim, as pessoas iam entendendo que era necessário utilizar a máscara, né? Mas de início, assim, foi bem difícil, assim, a adesão,
sabe? Até mesmo de entender por que é necessário utilizar máscara, né? Mas depois foi se aderindo, né? E uma situação igual também a da vacina, sabe? Tinha umas pessoas que não aderiram, sabe? E a gente não tem, não tem o que fazer, né? Quando a gente vê uma pessoa sem máscara, a gente fica aflito, mas a gente não tem o que fazer, né? A gente, infelizmente, a gente fica impotente, né? A gente conversa, a gente fala que é preciso, que é necessário, né? Aí, dentro assim, eu vi que quando eu conversava, assim, né, eles aceitavam bem, sabe? Só que falavam que era muito incômodo, porque dependendo da região, por exemplo, lá no Amazonas, é muito quente, então era insuportável ficar 24 horas com máscara, né? Quando tô trabalhando, assim, com muitas pessoas. Então, foi uma situação, assim, bem sofrida mesmo, sabe? Que tu teve que se adaptar e muitas vezes era bem desconfortável, né? Bem desconfortável. Eu... Oi? Qualquer outra pergunta? Eu não... Sobre a flexibilização do uso da máscara, né? Depois que os casos diminuíram e tal. Sim, O que que você sim, pensa ajudou sobre? bastante. A gente viu que nas comunidades que aderiram, né? A gente via que os casos eles eram controlados e em comunidades que não se utilizavam máscara, a gente via também que a contaminação era muito alta, né? Então, a máscara, ela foi, assim, bem importante mesmo na pandemia. Eu acho que esse descuido, assim, muito também que fez com que o vírus se expandisse mais, né? Com muita rapidez. Tanto é que as pessoas começaram a utilizar depois que praticamente uma comunidade toda já estava contaminada, né? Porque, como eu falei antes, né, que eles achavam que era uma virose que estava dando, a virose já era, no entanto, o coronavírus. Certo. Consegue perceber impactos econômicos que aconteceram na tua vida e da tua comunidade, enfim, por causa da pandemia? Desculpa, eu não entendi direito. Se tiveram impactos econômicos na tua Ah, vida e sim, das pessoas ao teu redor. sim, muitas. Nossa, eu acho assim que mexeu em toda uma cadeia produtiva, sabe? Com a questão com tudo isso que parou, né? A economia, de modo geral, ela parou, também parou, né, nas comunidades. As pessoas começaram a adoecer e não produziam mais, sabe? Teve gente que perdeu um trabalho de anos, porque a gente trabalha assim, sabe? A gente trabalha por ano, tipo, por estações. Se você perde, sabe, a colheita, você perde o processo que tem que ser feito, a produção toda, sabe, do ano. Sabe? Então, pessoas ficaram doentes, não puderam mais ir para a roça, porque o nosso trabalho, por isso que às vezes eu fico inquieta quando eles falam que a gente é preguiçoso, né? Nossa, eu fico inquieta, porque isso não é verdade, gente, né? Um dos exemplos assim, que eu tenho é meu pai, né? O meu pai, ele trabalhava na roça de dia e à noite ele ia pescar, né? Muitas das vezes, assim, até hoje ele faz isso. Ele já está com 59, quase com 60. Então, é uma carga, assim, bem puxada mesmo, sabe? Ele fazia isso para manter a gente na escola, né? Porque a gente teve que ir para a cidade para poder estudar. Né? Então, a gente teve essa questão das pessoas adoecerem, não poderem mais cuidar da sua roça, da sua plantação, sabe? Abandonaram, né? E com isso teve
teve pessoas que passaram necessidade, sabe, assim, com falta de comidas, sabe, básicas, sabe, e ainda que foi feita uma mobilização, né, para as cestas, assim, mas mesmo assim foi muito grande o impacto, sabe, porque lá na minha comunidade a distância é grande, sabe, para tu ir. Tu trabalha na comunidade, tu planta, tu faz a farinha, que lá na minha comunidade, assim, a subsistência é mais de farinha de mandioca, né? Então, você faz a farinha e ela é bastante consumida lá na região, aí vai vender na cidade, leva fruta, leva peixe, leva outras coisas, né? Então, eu teve uma quebra disso, assim, sabe? Pelo adoecimento mesmo, né? E pelo pouco, pela pouca movimentação econômica também. E aqui no sul, logo que começou, em Nonoai, né, a questão do transporte era muito caro também. As coisas foram começando a ficar muito caro, né? Então você pagava o transporte para ir para o município mais próximo para pegar a cesta, né? Então eu lembro que quando a gente ia, tipo, só para ir era 50 pila. Então isso pesou, sabe, nessa questão ao mesmo tempo, assim, muitas pessoas pararam de trabalhar e, ao mesmo tempo, aumentou muito a cesta básica, sabe? Então, isso impactou, assim, de uma forma muito grande, sabe? A cadeia alimentar, principalmente. Eu acho que é isso. Ligando também com essa questão econômica, enfim, como você avalia a atuação das autoridades, né? Seja em nível federal, estadual e municipal, em relação à pandemia, e sobretudo em relação à pandemia com as comunidades, né? A gente vê que tem muito descaso, sabe? A gente vê que tem políticas que são discutidas, mas não chegam nas comunidades. E a gente viu que no governo atual, né, foi um descaso, mais do que já era, sabe? A gente viu superfaturamento, a gente viu medicamentos, utensílios sendo vencidos, sabe? A gente viu negligência na questão de compras de cloroquina para distribuir, né? Então, as comunidades que foram uma das que foi destinada à questão desse tratamento precoce que chamam, né? E até hoje, né, até agora, tem essa questão de tá disponibilizando um medicamento que não tem nenhum estudo científico que a gente vê, né, que não tem respaldo, sabe, para estar utilizando, mas continua sendo utilizado, sabe? Então, a gente vê que hoje a saúde, ela está diretamente ligada ao governo federal, né? Só que acontece, né? Tem aquelas entidades filantrópicas, né? A maioria delas são, são gerenciadas por associações de cunho evangélico, digamos, sabe? Pessoas da igreja, assim, que montam uma associação e eles que são responsáveis por executar o orçamento da saúde, sabe? Então é um monopólio, assim, sabe, disso. Eles contratam, eles fazem essa logística toda, e além de ter toda a burocracia de contratação, para liberar o orçamento para compra de utensílios, de material, né? E é uma coisa demorosa, sabe? Que muitas vezes a gente se depara com situações de
de desvio de recursos para outros fins, sabe? Então, esse é o problema, assim, que o Brasil todo, sabe, enfrenta a questão da corrupção, né? Mas eu acredito que um dos principais fatores, assim, que impactam, né, é a questão da corrupção, né? Além de que tem uma logística muito grande, né? Isso porque não é levado em conta a especificidade de cada povo, né? Então, uma política que é destinada a uma população, sendo que não respeita as suas especificidades, sabe? Porque no Brasil, assim, tem políticas que não atendem à demanda de um determinado povo, sabe? A demanda do povo caigangue aqui no Sul não é a mesma demanda que o pessoal que está lá, os Yanomami que estão lá em Roraima, sabe? Então, são políticas diferentes, sabe? São questões que tem que ser levada, a questão da regionalidade, mas isso não é tão pouco discutido, tão pouco assim. A gente vê que há, né, é até intencional, né, essa questão de não ter dados nenhum, não ter tudo ter ser defasado, né? Isso a gente acredita que seja um projeto, né? Porque nunca melhora, né? Só piora. Né? Hoje a gente vê que a gente não tem dados específicos da pandemia, né? A PIB cobrou isso, né? Da Secretaria, né, de Saúde Indígena, e ela não tem esses dados, né? Por que que ela não passa, né? Porque ela não tem, né, esses dados precisos, né? Muitas vezes, assim, do que a gente ouve da comunidade, é que as pessoas vão lá e pedem a assinatura dos moradores. Para quê? Só para fazer o relatório para vir o recurso, né? Mas fazer saúde de fato, né? É inviável, assim, não é executado. Sabe? É o famoso faz de conta, né? Vai lá, visita, né? Pede assinatura e não dá retorno, muitas das vezes, sabe? E infelizmente isso, né, na pandemia, ela foi intensificada, né? A questão da negligência, da omissão, né? Ela foi mais ainda, mais do que já era. Né? E é uma coisa que a gente sentiu, né? As pessoas, tanto as pessoas da comunidade aqui do Sul como do Norte, sentiram isso. Sabe? A questão do abandono mesmo, sabe? Você tá entregue à sua própria sorte, né? Para tentar passar por uma pandemia. Né? Foi o que aconteceu nas comunidades mais distantes. Foi problema. Desculpa. Pode manter aqui a próxima. Então, foi isso que aconteceu, sabe? A gente vive, né, tentando fazer uma resistência e buscando que assegure o mínimo de saúde, né, para as comunidades, né? A gente vai, faz denúncia, né, a gente vai, mas a gente sabe que muitas das vezes isso não tem um retorno grande, sabe? Né? Então precisava de mais pessoas assim denunciando, assim, fiscalizando, para que a saúde de fato funcionasse nas comunidades. A gente tem mais uma pergunta do roteiro, mas eu queria pedir para te relatar um pouquinho sobre a retomada e a reivindicação que vocês fizeram, que depois foi acolhida, né? Foi conquistada, na verdade, né? Da Casa do Estudante Indígena. Tu contasse pra gente quando aconteceu, como foi isso, pra gente ter registrado isso que também aconteceu durante a pandemia, né? Uhum. Então, a nossa luta, ela é uma luta que
que continua desde 1500, né? Desde quando os europeus chegaram aqui no Brasil, a gente continua em luta, né? Então, a questão de fazer uma retomada ali no prédio, né, onde era a antiga SMIC, foi a maior motivação foi a questão de não ter uma casa de estudante específica para os alunos indígenas, sendo que era uma reivindicação que estava sendo pautada mais de 10 anos, desde que começou o primeiro vestibular na UFES. Então, a gente sempre foi enrolado, sabe? Sempre falava que iam montar um GT, que iam discutir, que não era viável, sabe? Então, sempre tinha esse impasse, assim, de realmente eles acatarem, sabe? Um projeto de implantação de uma casa de estudante. E essa luta, ela veio, assim, a partir de várias experiências, principalmente de alunas mães indígenas, sabe? Que tiveram que ficar longe dos filhos, sabe? Tiveram que deixar na comunidade para poder estudar. E não era aceito criança, não é aceito criança na selva, na casa do estudante. Né? Muitas mães, quando precisavam, escondiam seus filhos nos quartos, né? Tendo uma convivência como uma prisão muito angustiante, né? Pedir para o seu filho não fazer barulho, pedir para o seu filho não chorar. De relatos de mães que davam banho nos filhos de madrugada, sabe, para não incomodar os outros moradores, né? E relatos principalmente de racismo, né? Inclusive no dia em uns dias do ato, né, a gente teve uma colega, né, a Denise, ela sofreu racismo, né? Um morador, até hoje não identificado, pendurou uma penca de banana na porta dela. Né? Fora, assim, outras situações, sabe? A questão de tá estereotipando, sabe? A questão indígena, sabe? Então, isso era muito doído, assim, sabe? De a gente não poder ter não ter como a gente se sentir assim em casa, sabe? A gente estava inserido num espaço que propiciava assim muita angústia, sabe? O racismo, assim, o preconceito sofrido no dia a dia, sabe? Então isso tudo fez que a gente se mobilizasse, né? A gente fez uma reunião, né? E a gente queria esperar um pouquinho, mas a gente falou que era uma necessidade que era para ontem, né? Que não tinha mais como adiar. Daí a gente se juntou e resolveu fazer toda essa mobilização, sabe? E foi sofrido, né? Assim, foi realmente assim, foi muito. Ela foi assim uma mobilização, sabe? Que a gente não queria mais uma resposta, a gente queria. Eu tô numa entrevista, tô. Uhum. Assim que eu terminar, eu vou aí. Tá. Então a gente não queria mais assim receber um GT ou então a gente queria alguma coisa concreta, sabe? Então foi sofrido assim, a gente enfrentou a polícia, a gente enfrentou vários órgãos assim, sabe? Mas a gente conseguiu, mas foi um ganho assim, eu digo para a universidade, para a sociedade, né? Porque eu sempre levo que a cultura indígena ela tem muito a acrescentar. Né? Uma das culturas assim que ajudou a formar a população, a sociedade brasileira foi a indígena, né? Então a gente não vê, a gente vê sempre que é invisibilizado isso, sabe?
A gente não, a gente vê que assim que falta muito para chegar, né, para se discutir assim, sabe, a questão indígena, né, a importância da cultura dentro da universidade, dentro da educação. E hoje a gente tem esse espaço, né, que é promissor, né? A gente vai fazer que o espaço seja mais do que uma casa do estudante, né? A gente vai fazer com que realmente seja um centro cultural, né, onde a sociedade, a população, os acadêmicos podem também usufruir. Tanto que o Interpret de julho vai ser lá na Casa do Estudante, né? O primeiro Interpret presencial vai ser lá. A gente está organizando para receber o Interpret lá, né? Então, a mobilização, né, indígena, ela é uma das que a gente percebe que para a gente conseguir, né, a gente tem que ser assim, né, tem que ser radical, né, radical na questão de que tem que ir lá, tem que ocupar, tem que tomar chuva, tem que apanhar muitas das vezes, né, quando a gente vê os nossos líderes lá em Brasília, né, muitas vezes eles são agredidos, né, muitos perderam suas vidas, né. Mas, infelizmente, isso é um processo que a gente tem que passar, né, para poder garantir. É uma coisa básica, né, que a gente reivindica, né. Oi. Aproveitar aí. O pessoal tá chegando aqui. Eu acho que é isso, assim, Então, mas assim, sabe, fazendo assim um resumo, né, a casa vai ser um espaço cultural, onde a gente vai poder fazer uma fogueira, né, vai poder receber nossas lideranças espirituais, a gente vai poder viver um pouco o que a gente vive dentro da comunidade, sabe? Uma coisa que a gente era privado quando a gente estava na casa do estudante, onde a gente vivia só no quarto, não tinha essa partilha entre os alunos, né? Eu acho que é isso. então para a gente ir finalizando, tem mais uma questão, né? Que seria sobre o futuro, assim. Quais suas expectativas em relação ao futuro, né? Nessa pós-pandemia? Depois dessa pandemia, né? Assim, a gente trabalha, né? Nós trabalhamos, né? Para que de fato a gente tenha assim uma saúde diferenciada, sabe? A gente quebre essa questão do estereotipo, que ele é muito enraizado dentro da sociedade, sabe? Que ocupando esses espaços, principalmente na universidade, a gente leva junto com a gente a nossa cultura, a nossa luta e a nossa verdadeira história, né? Até porque a gente não tem ela, né? A gente não tem ela escrita nos livros de história, né? A gente, a gente basicamente não existe, né? Em todo o processo, né? Da construção, né? Em alguns livros, né? Que eu tive acesso, né? Eu li que é os povos indígenas foram um dos que ajudaram a demarcar o território nacional, né? E isso a gente não vê nos livros, sabe? Então, realmente, assim, a gente quer escrever, né, a nossa história, né? A gente não quer só ser citado que a gente estava na beira do mar, os nossos antepassados estavam na beira do mar, né, quando Pedro Álvares chegou, sabe? Então, a gente quer realmente contar a nossa história, né? A gente quer nós mesmos, assim, dizer quem somos, né?
o que temos para contribuir com a sociedade, né? Então, assim, e depois da pandemia, né, a gente mostrou que a gente, apesar de toda a negligência, de toda a omissão, né, a gente se saiu bem dessa pandemia, com muitas perdas, né, principalmente dos nossos mais velhos, que são nossos guias, né, mas a gente continua a luta, né, a gente continua em busca de um mundo melhor, não só para nós, né, mas para a sociedade como um todo, né. É uma questão agora, assim, que está bastante sendo discutida, né, a questão das mudanças climáticas, né, que também a gente já sente na pele isso nas comunidades, sabe? Então a gente sempre está em luta, sabe? Buscando alternativas, né? Para que assegure, né, a nossa sobrevivência, né? Das nossas tradições, né? E a gente deixa a mensagem que a partir das nossas vivências a gente pode colaborar, né? A gente pode colaborar com a melhoria, sabe, do bem viver, que a gente pleita do bem viver, sabe, para a humanidade. Né? A questão dessa questão da conexão com a natureza, sabe, que a gente tem, que é muito forte. Né? Então a gente tenta levar isso aonde a gente tem possibilidade, né, de estar acessando, de estar conversando. Eu acho que é isso. Então, antes de finalizar, eu quero te perguntar se tu mantém as autorizações, né, que a gente conversou lá no começo do outro dia, se tem alguma restrição quanto à divulgação dessa entrevista, se tu tem alguma questão com isso, ou se a gente pode divulgar em seguida. Pode sim, acho que é importante, sabe, a gente está falando mais da temática indígena, que é um tema muito atual, sabe? Uhum. É um tema que a gente leva, né? Que muitas vezes é relevante para a sociedade, né? A questão que vai tratar agora do Interpest, que eu citei, né? A questão da mulher dentro da universidade, né? Especificamente falando da mulher indígena mãe, sabe? Né? A gente quer discutir isso com a sociedade, né? Quer levar que que a universidade ela pode ser vivida, né, junto com a maternidade, né, ou então com outra experiência, né. A gente tenta quebrar esse modelo que a gente tem, né, que que, que quando a pessoa é mãe é menos produtiva ou então é um empecilho, não, né. A gente entende que isso não cabe, né, não é verdade, né. Desde que essa maternidade ela seja uma responsabilidade não só da mulher, mas da sociedade como um todo, né? E mais do que isso, né? Dê estrutura para essa mulher estudar, trabalhar. Né? Eu acho que a gente tem muito ainda a construir, né? Mas a gente vai dialogando, vai somando. Acho que é isso. É isso aí, então a gente agradece muito, muito. Foi um prazer te conhecer, te ouvir. Tenho certeza que a tua entrevista agrega imensamente ao nosso acervo. E, e é isso, muito obrigada. Qualquer coisa a gente conversa, né? Estamos Tá, eu te abertos. agradeço. Eu agradeço, sim, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa cultura, tá? E pode divulgar sim, porque a gente tem, tem que falar, né? Tem que falar mais sobre isso, tem que debater mais. Eu acho importante estar divulgando. Muito obrigada. Quando Foi um tiver prazer disponível, também. a gente Obrigada. encaminha para ti, tá bem? Tá Um bom. prazer. Boa aula aí. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.